Boa noite, pessoal. Eu sou Cristiano Saliba, eu sou ortopedista e traumatologista. A minha área de atuação é de cirurgia do quadril e trauma. E hoje a gente teve essa ideia de trazer aqui no Instagram uma simulação de prótese de quadril. Tá? Então, na verdade, a gente vai discutir um pouquinho de prótese de quadril com pessoas que têm interesse em saber, pessoas que já fizeram e têm alguma dúvida, pessoas que têm indicação, aquela artrose que está doendo e tem indicação de fazer a prótese. Então a nossa ideia é discutir de uma forma bem informal mesmo, aberta para perguntas, e mostrar para vocês o que é uma prótese de quadril, porque é uma dúvida que as pessoas normalmente nos trazem. Tá? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal da Medical Way, que é uma empresa aqui de Curitiba que nos fornece prótese. Eles abriram aqui essa estrutura, você pode mostrar ali também a mesa, por favor. Então, que eles abriram toda a casa aqui, a estrutura, para que a gente pudesse. Então, obrigado, pessoal da Medical Way. Eu acho que isso, na verdade, nosso papel como médico é trazer sempre uma informação de qualidade, baseada em evidência para os pacientes. Então, essa ideia foi justamente trazer essas informações em relação à artroplastia ou a chamada prótese de quadril. Então, a nossa ideia aqui é fazer um roteiro. Então, primeiro eu vou mostrar o que é uma prótese de quadril. Então, muitas pessoas não têm ideia do que é uma prótese. Depois a gente vai fazer, então, a demonstração. Não vai ter sangue, não vai ter nada. Eu vou fazer em modelos plásticos, tá? Eu vou fazer as duas partes aqui. Vou mostrar como é que é a parte do acetábulo, que é essa pecinha aqui, que é a parte da bacia. E depois eu vou mostrar como é que é a parte do fêmur. Depois vocês podem ir perguntando, vão escrevendo. A gente vai anotando ali as perguntas mais relevantes para a gente discutir aí no final. Vamos tentar finalizar ali em 40 minutos. Acho que é uma conversa bem proveitosa. 40 minutos a gente fecha bem legal esse assunto, beleza? Então, para começar, eu queria mostrar para vocês o que é, então, efetivamente uma prótese de quadril. Então, uma prótese de quadril, ela é feita, ou ela é composta de basicamente 4 elementos, tá? Esses 2 elementos que se encaixam vão na bacia, tá? Então, esse aqui a gente chama de acetábulo. E ele vai encaixar com esses 2 elementos que vão substituir o fêmur, o osso do fêmur. Então, como vocês podem ver, as próteses modernas, elas são feitas de 4 componentes. O componente femoral, a cabeça femoral, essa pecinha que a gente chama de liner, que vai articular com a cabeça, e essa parte de metal que vai grudada no osso da bacia. Então, com essas 4 peças, a gente compõe uma artroplastia de quadril, uma prótese de quadril, que vai substituir aquela articulação doente, aquela articulação com artrose, que normalmente tira aí a qualidade de vida das pessoas, tira a mobilidade. Então, são esses tipos aqui. Falando um pouquinho mais do fêmur para vocês. Então, a gente tem 2 tipos, 2 grandes grupos básicos de prótese femoral. Vocês já devem ter ouvido falar, quem já estudou um pouquinho, sobre a prótese não cimentada e a prótese cimentada. Vejam que realmente elas são bem diferentes do ponto de vista de desenho. Por quê? A prótese não cimentada, as mais modernas, elas são próteses polidas. Então vejam que ela é uma prótese lisa. E a prótese sem cimento, a prótese não cimentada, é uma prótese que tem algum tipo de material que vai proporcionar que o osso cresça em direção. A maioria das vezes é umas ranhuras de hidroxiapatita que proporcionam a osteointegração da prótese ao osso do fêmur. A discussão entre indicação de uma e indicação de outra, a gente pode discutir outra hora. Se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para perguntar. Mas o que é importante? Hoje em dia, na literatura atual, a gente tem excelentes trabalhos de altíssimo nível científico, um grande nível de evidência, que as duas funcionam muito bem. Desde que você tenha uma boa técnica operatória e implantes reconhecidamente já utilizados por anos, você vai ter um bom resultado tanto em uma quanto na outra. Então, uma sem cimento e outra, a gente põe junto um cimento dentro do fêmur para que ela seja tenha algum suporte ali no osso do fêmur. O segundo é a cabeça. Então vejam que eu separei aqui para vocês 2 cabeças. Então as cabeças têm tamanhos diferentes. Então, por exemplo, uma de 28 milímetros e uma de 36 milímetros.
Existem também cabeças número 32 e a gente vai, normalmente hoje em dia, a gente aumenta o número da cabeça sempre que possível. Cabeças maiores proporcionam mais estabilidade na prótese e menor chance da prótese luxar, escapar do lugar. E aí com isso a gente vai trabalhando esses modelos. Vejam que esse aqui a gente chama de cone, aí a gente faz aqui a conexão da cabeça no cone, e essa então é uma prótese femoral já não cimentada, com uma cabeça número 36. Por que a gente não pode pôr sempre cabeça muito grande? Porque a cabeça, como eu falei no começo, ela vai encaixada nessa peça, que é um liner. Então, é aqui que ocorre, na maioria das vezes, o famoso desgaste da prótese. Então, se você tem um desgaste aqui, o ideal é que a gente tenha essa superfície mais espessa possível, para aguentar mais tempo. Então, quanto maior a cabeça, menos superfície eu tenho aqui, menos espessura. Então, eu não posso pôr em pacientes pequenos, por exemplo, a cabeça 36. Aí a gente mantém uma espessura ideal do liner com cabeças menores, como 28 ou 32. Falando um pouquinho do liner para vocês. O liner é aquela peça, então, que vai encaixada no metal ali do acetábulo. Por quê? Porque isso aqui, ela me impede que eu tenha já a cabeça aqui. Então, eu tenho que ter alguma superfície de contato para a cabeça do fêmur articular. Eu separei aqui um liner que a gente chama de polietileno, que é um liner de plástico. Existem também liners de cerâmica, que hoje em dia a gente usa nos pacientes mais jovens. Por que isso? Então, como a maioria das coisas na medicina, não existe o implante ideal. Então, muitas vezes o paciente chega para a gente e pergunta: qual que é o implante ideal? Na verdade, o implante ideal ele tem que ser individualizado, tá, pessoal? Então, quer dizer o que é isso? Que a mesma prótese, às vezes, é ideal para um paciente de 30 anos e não ideal para o paciente lá de 60 ou 80 anos, muitas vezes 90 anos. Então, prós e contras de cada uma delas. O liner de plástico, ele é mais maleável, ele não é tão duro quanto o liner de cerâmica. Então, a chance dele fraturar é menor. Por outro lado, existe um desgaste um pouquinho maior se a gente comparar com os liners de cerâmica. Então, nos pacientes mais jovens, a gente acaba fazendo o liner de cerâmica, só que ele pode fraturar. É pequena a chance? É muito pequena, algo em torno de 0,03% pela literatura. Mas pode acontecer. Então, assim, acho que a mensagem é: não existe uma prótese de quadril ideal, mas a gente tem que sempre individualizar. E por fim, a quarta parte, essa é a última, é a parte do acetábulo, tá? Então, como que a prótese gruda no osso do fêmur, no osso da bacia? Essa parte vai na bacia. Então, esse acetábulo, aí ele é jateado, ou de hidroxiapatita, ele é feito de hidroxiapatita, ou mesmo ele é um metal, desse aqui que a gente chama de ultraporosidade, um metal trabeculado, que é chamado de tântalo, nesse caso, que ele é um metal que integra no osso. Então a gente faz ali o nosso caminho, o nosso espaço com a prótese no osso, e aí a gente encaixa esse aqui. Vocês estão vendo que ele é furado, ó. Então isso aqui permite que a gente faça furos no osso e coloquemos parafusos para que a prótese se encaixe bem e, na verdade, ela tenha uma boa fixação. Sempre vai parafuso? E essa é uma pergunta muito importante dos pacientes, e a resposta é não. Por quê? Porque essa prótese ela encaixa sob pressão no osso dos pacientes. Então, quando você tem uma superfície, por exemplo, de 50 milímetros, e a gente encaixa uma prótese de 51 milímetros nessa superfície, a gente tem como testar ali aquela pega, né, que a gente chama, aquela estabilidade, e se a gente achou que ficou muito estável sem parafusos, a gente pode até deixar a prótese lá sem os parafusos. Se a gente achou que o osso é muito osteoporótico, ou em cirurgias de revisão, que é a troca da prótese, normalmente a gente precisa dos parafusos para aumentar ali essa estabilidade. Beleza? Então agora
Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui como é grande o nosso instrumental. Isso aqui, na verdade, é realmente uma simulação de uma sala cirúrgica, né? E vocês veem que tem toda a parte do fêmur, toda a parte do acetábulo. Então não é coisa pequena. Então a gente precisa só de instrumental. Normalmente a Jéssica, que é a minha instrumentadora, põe 3 mesas ali só de instrumental, tá? Então realmente é bastante coisa, demanda bastante técnica para a gente fazer isso aqui. Eu queria que você desse aqui um zoom na parte do acetábulo, tá? Que eu vou mostrar como é que é o osso da bacia agora. Então esse aqui é o osso da bacia. E ele está aqui posicionado da mesma maneira que o paciente é. E aqui, depois que a gente faz o acesso, dissecção da musculatura, a gente expõe a articulação, tira o osso do fêmur da frente, e aí é essa cavidade aqui que a gente vai mostrar para vocês. Então, o nosso objetivo final é encaixar essa peça, que é o acetábulo, aqui no osso do fêmur, tá? Essa aqui que é o nosso objetivo. Para isso, a gente usa o que a gente chama de fresas acetabulares, que é esse instrumento aqui. Toda a cartilagem que está doente com o paciente com artrose. Então a gente começa com raspas pequenas. E eu vou pegar uma fresa maior. Vou pegar aqui uma 51. E aqui nós vamos raspar e até quando que eu vou raspar? Isso é um conceito bem importante. Até toda a cartilagem doente aqui do acetábulo ser raspada e eu conseguir ver um osso lá dentro, que é um osso esponjoso que a gente chama. Então é um osso sangrante. Por quê? Porque quando eu encaixar a prótese, eu preciso que o sangue venha para que o osso integre na prótese, tá? Então com isso, existem certas técnicas para a gente fazer e principalmente, e aqui que vem um dos principais desafios da cirurgia é posicionar, porque veja que eu posso posicionar a prótese nessa posição aqui, veja que ela está olhando mais para trás, eu posso posicionar ela aqui olhando para frente, posso posicionar ela mais deitada ou mais vertical. Então existem, na verdade, estudos que mostram o posicionamento ideal e esses ângulos aqui a gente precisa trabalhar na cirurgia, muitas vezes de forma navegada por computador, outros guias que a gente acopla aqui no instrumental e outras vezes mesmo a gente usa a técnica de mão mesmo, para a gente ter a freehand mesmo para posicionar. E aí, quando a gente vai posicionar, a hora que eu achei que eu já fresei, já tirei toda a doença, a gente vai posicionar o acetábulo. Então esse aqui é um posicionador acetabular e aqui vem a parte de metal e aí a gente vai fazer a impacção, tá? Aqui como demonstração, eu vou mostrar para vocês que a gente dá umas marteladas aqui, ó. Às vezes o paciente reclama que nessa hora ele acordou, e aí a gente vai, a hora que ele pega lá, a hora que ele fica preso, a gente desconecta do impactor. E aí, se você puder chegar aqui perto, fica posicionado dessa forma. Então é assim que fica encaixado. E dá uma filmada lá dentro que eu quero mostrar
como realmente existem o espaço para os parafusos. Tá? Então, se eu achei que não tem assim, muita pega, que não ficou muito firme o meu acetábulo no osso, eu posso pôr parafusos ali. A hora que acabou a parte de metal, a gente vai para o liner. Tá? O liner que eu tenho aqui, que é de prova, é esse aqui. Então, esse aqui é um liner de prova. Tá? E aí a gente conecta então o liner aqui no acetábulo. Esse aqui verde que vocês estão vendo é um liner de prova, mas o liner normal, o liner que seria o implante propriamente dito, lembrando, ele pode ser de polietileno ou cerâmica na maioria das vezes. Existem também liners de metal, mas aí a gente vai conversar durante 5 horas numa próxima transmissão ao vivo. Hoje a gente só vai falar de prótese de polietileno e de cerâmica. Então, eu queria mostrar para vocês aqui como é que é então o osso da bacia. Enquanto o Nilo põe o fêmur ali para mim. Aqui, então, vejam. Esse aqui é o osso inteiro da bacia, que vem aqui no ramo da pube, que vem no isquio. Então, na verdade, ele funciona como as duas colunas segurando a prótese. Por isso que nas próteses primárias, ou seja, a primeira prótese que a pessoa faz, a gente chama que ela tem um estoque ósseo muito bom. Então essa prótese aqui, ó, ela segura muito bem no osso do paciente. Quando você tem que trocar a tua prótese, por exemplo, por uma soltura ou um desgaste, você pode ter defeitos ósseos. E esses defeitos podem nos levar a, na hora de trocar a prótese, usar esse tipo de material que chamamos cunhas, que vão substituir o defeito ósseo dos pacientes. Tá? Então, com isso, a gente vai fazendo inúmeras formas de encaixar para a gente ir reconstruindo o quadril, mas lembrando que essa é uma técnica de revisão, essa é uma técnica de troca de prótese quando o paciente já tem algum desgaste e perda óssea. Joia? E já estamos com o acetábulo pronto. Terminando o acetábulo, a gente vai para a parte do fêmur. Eu não vou demonstrar a parte do fêmur inteira, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente faz o acesso até o fêmur, tá? Então, essa aqui então é o fêmur e veja como realmente a prótese basicamente substitui a anatomia femoral. Então vejam, se vocês olharem daí, ó, tá aqui o osso do fêmur e tá aqui a prótese substituindo. Essa parte de metal aqui, ela vai por dentro do osso. Então vamos supor que fique assim, que a gente chama de medular. E a cabeça do fêmur vai substituir a cabeça. Por que que vai substituir a cabeça? Porque é aqui, pessoal, que está a doença. Então, quando você tem um desgaste da articulação, quando você tem a artrose, além do acetábulo, daquela cartilagem que antes era branquinha e agora está toda desgastada, a gente tem a cabeça do fêmur também desgastada. Então, a gente faz a substituição como? A gente simplesmente pega e vai substituir. Então a gente substitui realmente a cabeça do fêmur pela parte da prótese. E aí eu gostaria que você viesse aqui, Léo, por favor, e mostrasse essa questão da medular aqui do osso. Então o nosso osso é exatamente como vocês estão vendo aqui. Ele tem uma parte que a gente chama de cortical e aqui que é o medular, que é o tutano lá que o pessoal viu. Então você pega aqui o tutano e você consegue colocar a prótese aqui dentro. Eu peguei um modelo aqui um pouco antes e a gente fez o caminho da prótese. Então vejam que para lá ele já está perfurado e aí a prótese vai aqui por dentro. Então pode ser que é como se fosse aqui, ó. Então essa prótese não cimentada, ela vai entrando lá. Eu não fresei até o final, mas a prótese entra até lá. A hora que a prótese estiver encaixada aqui no fêmur, aí a gente tem a conexão com a cabeça e vem nessa hora uma das partes mais importantes da cirurgia, que é o que? O teste da estabilidade, tá? Por quê, pessoal? Deixa eu só pegar aqui minha prótese do acetábulo. E essa é uma cabeça 36. Deixa eu pegar aqui. Pode ser com essa. Vai.
Então eu vou fazer o teste dentro da cirurgia da estabilidade da prótese. Então eu tenho a parte da bacia já fixa e conectada, a parte do fêmur já fixa e conectada. E agora eu vou fazer os testes. A gente pega e faz várias movimentações, várias direções com a perna do paciente. Normalmente a gente simula as posições do dia a dia, de flexão de quadril, de rotação, para que a gente saia da cirurgia seguro de que a prótese não vai escapar. Que quem já estudou um pouco de prótese, quem já viu artigos ou mesmo publicações, sabe que uma das complicações é a luxação da prótese, quando a prótese desencaixa. Isso é muito doloroso. Uma dúvida das pessoas sempre se tem que operar de novo, como que é. Então normalmente isso tem que ir para o hospital, tem que fazer uma nova anestesia. Normalmente não precisa abrir de novo, mas a gente tem que fazer algumas manobras sob anestesia para que a prótese encaixe novamente. Então essa é uma hora muito importante. Por quê? Porque eu tenho a bacia já conectada, o fêmur já conectado. Mas se eu achar que está muito instável, que a prótese está saindo do lugar muito fácil, eu posso mudar. Ali na hora da cirurgia, é tranquilo da gente mudar, por exemplo, a posição do acetábulo, porque o osso ainda não cresceu em cima, e posso mudar muitas vezes também a versão, o ângulo aqui do fêmur, ou o comprimento da cabeça femoral. Então com isso a gente consegue sair da cirurgia numa condição muito segura, para que a prótese tenha, nunca é impossível, mas uma possibilidade menor de luxar. Então essa é a prótese de quadril, acetábulo, fêmur, e os dois se encaixando na cabeça e no liner. Podem fazer perguntas em relação à prótese de quadril, podem fazer perguntas em relação à reabilitação, e eu vou falar um pouquinho sobre a reabilitação agora, que é uma dúvida que as pessoas têm. Então terminou a cirurgia, quantos dias fica no hospital? Então veja, antigamente a gente deixava os pacientes muitos dias internados, às vezes 5, 7 dias. E isso vem progressivamente diminuindo o tempo de internação de acordo com a melhora da técnica cirúrgica, a melhora da analgesia. Então muitas vezes a gente faz hoje em dia medicação pré-operatória mesmo, para que o paciente tenha uma reabilitação muito rápida. Existem até, a título de curiosidade, protocolos americanos chamados Fast Track, que os pacientes vão embora no mesmo dia que operaram, tá? Aqui no Brasil ainda, eu acho que pode ser alguma coisa para o futuro. Eu acho que uma realidade que já existe nos serviços que a gente conversa é operar num dia e ir embora no outro dia, mas no mesmo dia eu acho que ainda no Brasil é um pouquinho precoce, tá? Quando que pode andar? Normalmente a gente já deixa andar no outro dia. Então o primeiro dia é o dia mais de recuperação, o paciente ainda está sem dieta, está recuperando da anestesia, mas no outro dia a equipe de fisioterapia já passa no leito, tira o paciente da cama e com o andador vai começar a caminhar. Claro, não é fácil, não é milagroso, é uma cirurgia que demanda uma reabilitação que normalmente dura 2 meses, nos pacientes mais idosos pode até durar 3 meses, só que a gente sabe que o paciente já ganha uma independência e uma liberdade já nos primeiros dias, tanto quanto 7 dias ali depois da cirurgia, o paciente já facilmente já vai conseguir fazer as atividades do dia a dia, tá? Em relação a apoio, quanto tempo eu tenho que usar muletas? Normalmente eu pessoalmente gosto de usar o andador, dependendo da idade do paciente, da força muscular, eu deixo entre 15 dias e 1 mês e meio com o andador, e eu gosto depois que o fisioterapeuta junto com o paciente faça uma transição para muletas. Isso aí a gente vai até 1 mês e meio nos pacientes mais jovens, mas pode chegar até 3 meses nos pacientes que são mais idosos, mais debilitados. Então, a grande vantagem da cirurgia é que a dor normalmente passa já nos primeiros dias, se não tão cedo quanto no primeiro dia após a cirurgia. E depois da reabilitação, ela pode até durar os 3 meses,
mas pensando que numa vida de longo prazo, esse realmente é um período curto, tá? Em relação a dirigir, que é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, normalmente a gente faz 3 semanas sem dirigir e depois de 20 dias já pode dirigir. Alguns cuidados que tem que ter pós-operatório, pode fazer tudo. Na verdade, a gente tem que ter um cuidado com alguns movimentos mais extremos para que a prótese não tenha aquela luxação que eu mostrei para você, tá? Como que a gente faz isso? A gente pega o paciente e faz uma educação pré-operatória, na maioria das vezes, para que algumas pequenas adaptações em casa, para que, por exemplo, não sentem assentos muito baixos. A gente gosta de um adaptador do vaso sanitário que aumenta a altura do vaso, porque a gente gosta que os pacientes sentem nos assentos mais altos, para que a prótese nos primeiros dias não tenha muita chance de luxar. Outra coisa é deitar de lado. Então, para deitar de lado até pode. Mas não pode em cima da ferida? Até pode, não tem problema. Desde que os joelhos estejam afastados. Quem é meu paciente, já fez a prótese conosco, sabe que eu sou muito chato em relação a isso. Afasta sempre os joelhos. Na hora de levantar, na hora de deitar, colocar travesseiros no meio dos joelhos, para que você não tenha o cruzamento da perna e essa prótese possa sair do lugar. Beleza, pessoal? Então, mais ou menos esse é o panorama do pós-operatório. Eu vou responder uma pergunta que é em relação à epifisiolise, né? Então, assim, a epifisiolise é uma doença da infância que ocorre durante o desenvolvimento do nosso quadril. E estão me perguntando o seguinte: quem tem epifisiolise lá aos 9 anos teria indicação de fazer uma prótese aos 35? E essa é uma pergunta excelente. Por quê? Porque os pacientes jovens muitas vezes têm um pouco de receio de fazer a prótese pela questão da durabilidade, tá? Então, como é que funciona tudo isso? Bom, falando um pouquinho da epifisiolise, é uma doença ali da infância, que durante o desenvolvimento do quadril ele perde sua forma, ele faz uma deformidade, e essa deformidade leva a uma artrose. Então o quadril desgasta, e aí a pessoa tem dor, tem limitação no movimento, e realmente quem tem epifisiolise grave pode ter artrose aos 23, aos 25, aos 35 anos. Fazer a prótese ou não fazer? Então, hoje em dia, a gente tem assim um conceito que é um pouco até filosófico de qualidade de vida, tá? Então, a gente não espera o paciente chegar com uma vida absolutamente miserável, absolutamente de não conseguir fazer nada, chegar no seu limite da dor para fazer a prótese de quadril. A partir do momento que a pessoa fala: eu não consigo brincar com meu filho, não consigo caminhar 100 metros, tenho dor para calçar um sapato, a gente sempre discute, sempre levando em consideração prós e contras, que pode fazer a prótese. Então, pacientes de 35 anos têm a prótese de cerâmica como indicação, na maioria das vezes, porque são próteses que os estudos mostram que duram mais. E aí, com uma prótese de cerâmica, a gente tem, para vocês terem uma ideia, estudos hoje que mostram 35 anos de acompanhamento, essas próteses durando 94%. São estudos da Clínica Mayo, dos Estados Unidos, de Rochester, então que nos trazem assim uma longevidade bem grande. Tem outros estudos de Exeter também, que já é um outro serviço da Inglaterra, mostrando que em pacientes jovens a prótese pode durar 30, 35 anos. Então a idade realmente é um tema muito legal até para a gente discutir uma outra transmissão ao vivo, mas acho que deu para entender que não é bem a idade a nossa indicação, mas sim a função do paciente e a qualidade de vida. Beleza? Tem outra pergunta chegando aqui em relação a jogar futebol pós-artroplastia total de quadril. E aí é uma questão muito legal, porque muitos pacientes chegam para a gente pedindo para fazer a prótese para jogar bola, justamente porque não conseguem mais jogar bola. Aqui no Brasil a gente tem a maioria das pessoas jogam futebol mesmo, e o cara chega lá, não consegue mais jogar bola por conta da dor. Então o que a gente tem hoje em dia, tá, pessoal? Nós, como médicos, temos uma responsabilidade com os pacientes de fazer a cirurgia ter os melhores resultados possíveis, tá joia? Hoje em dia, atualmente em maio de 2020, a gente recomenda que não faça muito impacto nessa prótese.
Por quê? Porque o impacto pode acelerar o desgaste da prótese. E aí uma prótese que duraria 35 anos, ela pode durar 25. Então hoje em dia, atividade física pós-prótese de quadril, a gente sugere que os pacientes façam atividades sem impacto. E tem um monte de atividades sem impacto para fazer. Pode caminhar quanto quiser. Um exemplo que eu sempre dou, pode até subir na montanha e descer quanto quiser caminhando. Pode fazer bicicleta, pode pedalar 200 km. Tem todos os esportes aquáticos para fazer sem impacto. Então tem muita coisa para fazer. Mas se você quer vir fazer a prótese para jogar futebol, eu recomendo que primeiro você pare o futebol, porque eu acho que tem paciente que faz, mas os estudos mostram que você pode diminuir o tempo de duração da durabilidade da prótese. E só para finalizar esse assunto, que é um assunto que é muito estimulante, dizendo que existem estudos que estão vindo da Austrália, que eles estão com uma evidência científica muito boa, de pacientes que usaram a prótese quanto quiseram, os médicos deixaram jogar bola, e esses estudos estão vindo, então provavelmente em 6 meses, a um ano, a gente tem as publicações desses resultados. E aí a gente vai poder mostrar para vocês, baseado em evidência científica, quantos anos você pode tirar de uma prótese se você for jogar futebol. Tem outra pergunta que chegou em relação à terapia por onda de choque, tá? Então a terapia por onda de choque, então para quem não sabe o que é, na verdade é um estímulo físico, que é uma máquina que vai fazendo pequenos impactos contra a articulação, ou ali do quadril, tem para joelho, tem para tendão de Aquiles. Então isso é uma terapia para dor, como é uma eletroterapia, como é uma fisioterapia. Terapia por onda de choque, hoje em dia, ela está ganhando aos poucos evidência científica. O que quer dizer isso? Os estudos estão vindo nos mostrando que ela pode ter sim um certo benefício em pacientes com tendinites, tá? Tendinopatias graves. Por exemplo, quem está nos assistindo normalmente está mais preocupado com o quadril. Então a famosa bursite. Então já fez fisioterapia, já infiltrou e não melhora, tem 5, 6 anos ali com dor. A gente pode lançar mão das terapias por onda de choque para a gente tentar melhorar essa paciente. Tanto é que existe até hoje no Brasil a Sociedade Brasileira que estuda terapias por onda de choque. Não é uma especialidade, tá? Mas sim é uma forma de tratamento que em casos específicos que não melhoram com os métodos tradicionais pode ser utilizado. E tem uma excelente pergunta em relação a enxerto ósseo, que é uma pergunta mais técnica em relação à cirurgia. Enxerto ósseo, pessoal, então só para vocês se situarem, é o seguinte: ou na troca da prótese, ou para quem nunca fez a prótese, mas a artrose provocou um defeito muito grande, principalmente na bacia, quando a gente acha que com o osso da pessoa não vai ser suficiente da prótese integrar, da prótese segurar. Tá? Então o osso da pessoa não tem estrutura suficiente para que a prótese fique firme lá dentro do osso da pessoa. Existem diversas técnicas de enxerto ósseo, então a gente pode usar tanto na bacia quanto no fêmur, e normalmente para enxerto ósseo, hoje em dia a gente usa enxerto de banco de ossos. Por quê? Porque normalmente quando a gente precisa de grande quantidade. Então aquela retirada do enxerto ósseo aqui da bacia normalmente não é suficiente para os pacientes que têm realmente um defeito ósseo maior. Para quem não tem o tecido de banco de ossos, e hoje em dia no Brasil a gente não tem assim grandes alternativas em relação a isso, a gente pode usar outras técnicas que substituem a necessidade de enxerto ósseo. Então uma delas é aquela que eu mostrei ali, que são essas cunhas, tá? Então vamos supor, cadê minha bacia aqui? Vamos supor que um paciente tenha, por exemplo, displasia do quadril, e essa parte aqui, ó, esteja defeituosa, tá? Que se chama teto acetabular. A gente pode substituir o teto acetabular por essa cunha. E vejam como ele realmente reproduz muito bem. E aí a prótese vem aqui encaixada, e aí a gente coloca um cimento entre os dois componentes, e aqui você reconstitui então. Então no fundo aqui você pode pôr um enxerto ósseo, ou você pode utilizar
os metais trabeculados, que é a forma como a gente faz a restituição do estoque do paciente quando a gente não tem enxerto ósseo. Tem uma pergunta aqui sobre os implantes importados, se eles são melhores que os nacionais. O que os estudos mostram, isso não é opinião pessoal, o que os estudos mostram é que sim, os implantes importados têm mais durabilidade que os implantes nacionais. Por que isso? O controle científico de grandes serviços, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Austrália, eles nos mostram que os implantes importados têm uma durabilidade muito maior. Então, e os implantes nacionais a gente ainda não tem esses estudos que mostram eles durando ali 20, 25, 30 anos. Ele não funciona? Ele pode funcionar. Os implantes também dependem de uma boa técnica cirúrgica, de uma boa cimentação, de um bom posicionamento, dos cuidados dos pacientes. Então vejam que por uma cirurgia dar certo, realmente é uma questão muito ampla, multifatorial e não só da questão da qualidade da prótese, dela ser nacional ou importada, mas sendo objetivo, sim, as próteses importadas têm na literatura mais durabilidade que as próteses nacionais. Tempo de físio pós-artroplastia, pessoal, chegou essa pergunta. O tempo de físio pós-artroplastia primeiro, quando que começa a fisioterapia? Também depende um pouco de cada protocolo, tá? Vou falar como é que eu faço. Eu gosto de fisioterapia já desde o começo. Então, o pessoal da nossa equipe, do hospital, já chega no quarto do paciente no primeiro dia pós-operatório e vai já ajudar o paciente no começo. Tem outros serviços que esperam um pouco mais, esperam a cicatrização, esperam 15 dias para fazer fisioterapia, tá? E quanto tempo ela demora, também é muito individual isso. Vamos por aí em média 2 meses e meio, 3 meses para os pacientes já não precisarem mais de fisioterapia. Quando que não precisa mais? Quando o paciente já largou muleta, quando está sem dor, quando tem boa força muscular, quando tem bom equilíbrio. E esses são critérios objetivos que a gente consegue medir ali já durante o acompanhamento do paciente. Beleza? Então põe aí pacientes jovens 2 meses, pacientes idosos mais do que 3 meses. É possível fazer uma prótese dos 2 lados ao mesmo tempo? Sim, com certeza é possível. E também existem inúmeros estudos que mostram que dá para a gente operar o paciente no mesmo dia dos 2 lados. E claro que a gente tem que saber se aquele paciente tem indicação de fazer a prótese dos 2 lados ou não. Para mim, qual que é o paciente que é elegível para fazer a prótese bilateral no mesmo dia? É um paciente que tem a doença grave dos 2 lados, que tem uma dor que basicamente não é pior de um lado e do outro, e que se um lado eu deixar legal na cirurgia, o outro lado está tão ruim que vai impedir que o paciente tenha uma boa função, que inclusive vai impedir uma boa reabilitação no lado operado. Desde que esse paciente ou esse quadril tenha boas condições de saúde. Então seja um paciente mais jovem, com poucas comorbidades. Então eu não vou fazer uma prótese bilateral numa paciente de 93 anos, cardiopata, que toma anticoagulante, que tem diabetes. Então é essa paciente que eu prefiro fazer um lado e depois fazer o outro. Mas sim, ter bilateral é como ter filhos gêmeos. Você tem os 2 no mesmo lado, do mesmo dia. É um pouquinho mais difícil de cuidar no começo, mas a hora que está tranquilo você se livra da cirurgia em um internamento só. E uma coisa técnica que a gente sempre conversa com os pacientes que vão fazer bilateral é que a gente tem condições ali na hora da cirurgia de decidir, a hora que a gente acaba o primeiro lado, se a gente vai fazer efetivamente o segundo lado. E aí o paciente sempre nos assina esse termo de consentimento. Por que isso? Se eu tenho alguma intercorrência, se sangrou um pouco mais na cirurgia do que eu estava esperando, se a cirurgia demorou mais tempo do que eu estava programado, aí eu prefiro parar por ali e aí o paciente faz o segundo lado no outro dia. Artroscopia antes da prótese. Excelente pergunta. Artroscopia antes da prótese depende da indicação da artroscopia, tá? Lembrando que um conceito para vocês, a artroscopia, ela não serve para tratar artrose, tá? Quem fez essa pergunta, escreve isso no caderno para não esquecer.
artroscopia não serve para tratar artrose. Então, se você tem uma artrose, um quadril degenerado, você não faça artroscopia porque ela não vai dar certo. E tem inúmeros artigos científicos. Quem quiser, depois me manda um direct, que a gente vai, que eu posso até mandar o trabalho para vocês, sem problema nenhum. Então, não fazer artroscopia para artrose. Se você tem artrose, a tua indicação é prótese. Por outro lado, se você tem uma articulação com impacto femoroacetabular, com uma lesão condral muito mais delimitada, que não seja global, que seja focal, aí você pode sim ter a indicação da artroscopia. E caso a tua articulação venha a degenerar nos próximos 5, 10 anos, aí dá para fazer a prótese sem problema. A artroscopia não diminui a taxa de sucesso das próteses. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pelas perguntas. Eu acho que é um canal muito legal, muito direto da gente conversar e tirar dúvida das pessoas que muitas vezes estão longe de nós. Essa live vai ficar 24 horas no Instagram e depois a gente vai deixar no nosso site, tá? O nosso site é drcristianosaliba.com.br. Ele ainda não está no ar. A partir da semana que vem a gente vai pôr o site no ar. E aí, junto com todo outro material de textos, escritos, de vídeo, a gente vai deixar também essa transmissão ao vivo para quem quiser rever ou indicar para amigos e para familiares. Então eu desejo boa noite a todos, se cuidem, quem pode fique em casa e usem máscara na rua porque agora é lei. Beleza? Um abraço e até a próxima.